você, amigo de casa, a gente vai começar agora um encontro de matéria do direito administrativo trabalhando o tópico organização da administração pública. É um dos tópicos mais importantes de qualquer edital de concurso público, bastante cobrado. Muitas das vezes, em alguns editais vem escrito lá, organização da administração. Outras tantas não vem organização, mas vem administração pública, artigo 37 da Constituição. Ou outras nomenclaturas que se remetem sempre ao tópico organização da administração pública. O que a gente vai estudar basicamente dentro desse bloco de matéria aqui? A gente vai estudar o seguinte: quando eu digo para você organização da administração pública, a primeira coisa que você tem que ter na cabeça é um pontinho de interrogação. E você aí em casa fazia a pergunta: poxa, quem é a administração pública no Brasil? Olha só, a administração pública no Brasil ela é determinada por dois segmentos. A primeira é a Constituição Federal de 1988, lá no seu artigo 37, que vai até o artigo 41 da Constituição Federal de 88. O que é tratado aqui dentro? Aqui dentro são tratadas todas as normas relativas à administração pública. Você pega os princípios constitucionais da administração pública, a situação do mandato eletivo do servidor público, a situação da remuneração e a situação da estabilidade do servidor público. Tudo dentro do artigo 37 até o artigo 41. Dentro do 37, juntamente com o Decreto-Lei 200 de 1967, você vai ver quem são as pessoas da administração pública. Já coloca uma coisa na sua cabeça que você não vai errar nenhum tipo de questão daqui para frente. A administração pública no Brasil é um rol taxativo. Aí você fala assim: pô, Evandro, palavra nova, agora você me enrolou. O que é um rol taxativo? Filho, rol taxativo, por exemplo, as vogais A, E, I, O, U. Amigo, A, E, I, O, U é um rol taxativo, só existe essas 5, não existe outra mais. A mesma coisa a administração pública. No Brasil, para ser chamado, para receber o nome de administração pública, só existem 8 pessoas e nenhuma outra mais. As pessoas chegam para mim e falam assim: Evandro, nunca consegui aprender direito administrativo. Lógico, filho, você não aprende quem é administração pública. Se você não aprende, você está lascado. Para a gente entrar no tópico organização da administração, a coisa mais importante é eu conseguir explicar para você quem é administração pública. Mas antes disso, lembrando, a gente está do artigo 37 ao 41 e um decreto 200 de 67. Eu já vou criar uma obrigatoriedade na tua cabeça. Não tem para onde fugir. Você vai ter que ler do artigo 37 ao artigo 41. Sem delongas, vamos ver quem é a administração pública para a gente responder essa perguntinha aqui. Quando você diz administração pública, a gente tem que tomar cuidado com os sinônimos. Eu tenho na administração pública as chamadas pessoas políticas e eu tenho as chamadas pessoas administrativas. Nessa sequência, para ser chamado de pessoa política do Estado, só existem 4. E para ser chamado de pessoas administrativas também só existem o quê? 4. Agora vamos lá de cara nos sinônimos para não dar problema na hora da prova. Pessoas políticas é a mesma coisa que eu falar para você que é um ente político ou uma entidade política. Ou a mesma coisa que eu chegar para você e falar: olha, essa daqui são as pessoas que compõem a administração pública direta. Pronto! Matei para você as 4 primeiras pessoas da administração pública, que podem ser chamados de administração direta, ente político ou pessoas políticas do Estado. Ponto final, acabamos o problema. Pessoas administrativas, mesma coisa. Podem ser classificadas como entes administrativos e também podem ser classificadas como administração pública indireta. Pô, que bacana, Evandro. Quer dizer que 4 mais 4, eu somando aqui, vão ser 8 pessoas, não é? Sim, 8 pessoas, mas toma cuidado, tá? Essas 8 pessoas aqui são classificadas não como pessoas físicas, são classificadas como sendo 8 pessoas jurídicas do Estado.
cada uma com as suas características marcantes. E é isso que a gente vai ver agora. Vamos começar a trabalhar aqui a administração pública, o quê? Direta. Quem são as pessoas da administração pública direta? Essa é a mais fácil de gravar, né? Nós temos a União, nós temos os estados, nós temos o Distrito Federal e a gente tem os municípios. Evandro, quer dizer que são esses 4 aqui que são classificados como pessoas políticas, entes políticos, administração direta? Sim, só esses 4 e nenhuma outra mais. Por quê? Porque são classificados como rol taxativo. Bacana, Evandro. O que eles têm de importante? Bem, quando eu pego essas 4 pessoas aqui, eu posso fazer para você um gráficozinho que você nunca mais vai esquecer isso. Olha, imagine que esse aqui seja o nosso território nacional. Imagine também que na hora que eu classificar elas, que eu vou colocá-las assim, ó, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Olha que coisa interessante. Vocês já repararam que eu coloquei elas em linha, uma ao lado da outra? Porque não existe de forma nenhuma a situação de hierarquia e subordinação. Não existe hierarquia e subordinação. Evandro, por que não existe hierarquia e subordinação? Porque, na verdade, elas trabalham em cooperação. Certo dia, aluno chegou para mim no presencial e falou assim: Evandro, poxa, a União, o presidente da República não manda no governador do estado? Não, filho, não manda não. Dentro das suas competências, ele não manda. Imagine só. Imagine que a União é uma casa que está numa rua que é uma casa muito grande, o estado é uma casa menor, o DF é uma casa anômala, diferente, e o município é uma casa pequenininha, mas ainda assim o chefe da casa é ele que manda. Então eles trabalham em quê? Cooperação. Evandro, o presidente quer ajudar o estado, o governador pode negar ajuda? Pode. Ele aceita se quiser, a casa é dele. Você, Evandro, acabou de falar que o Distrito Federal é uma entidade diferente. Por quê? Porque o interessante do Distrito Federal é que ele pega as competências que estão dentro da Constituição referentes aos estados e referente aos municípios. Porque a própria Constituição Federal de 88 diz que o Distrito Federal não pode ser dividido em municípios. Evandro, mas eu sou do DF e aqui tem uma coisa chamada cidade satélite. Eu sei, filho, mas não é cidade. Não é a configuração constitucional de município. Simplesmente está dentro da estrutura do Distrito Federal. Então não existe o quê? Vamos cortar as coisas que não existem? Eu vou elencar aqui para você. Entre eles não existe hierarquia, tampouco existe subordinação. Olha que bacana, isso aqui está fora dos nossos planos. O nome é cooperação. Dentro de cada uma dessa estrutura existe os poderes. Evandro, o que é os poderes? Amigo, os poderes são os poderes executivo, legislativo e judiciário. Só que aí eu vou fazer um adendo que eu quero que vocês gravem. O município, olha, existe executivo da União, legislativo, judiciário, dos estados e do DF. Só que nos municípios só existe o poder executivo e o poder legislativo. O poder judiciário não existe no município. Ah, Evandro, mas no meu município tem o juiz. Eu sei, filho, mas o juiz não é do município. Ele pertence aos quadros do estado. Tranquilo até aí? Bacana. A gente já fez um paralelo. Agora, olha que legal. Se um não manda no outro e eles trabalham por cooperação, na verdade eu posso dizer que todos os 4 são independentes dentro da estrutura. Mas um estado desse não pode, por exemplo, querer se separar. Ah, o estado do Rio Grande do Sul agora, ele quer se separar do resto do Brasil e quer virar uma república do Rio Grande do Sul. Pode? Não, não pode virar a república do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque o Brasil proíbe, mais uma característica legal, o Brasil proíbe o direito de, olha que palavra esquisita, secessão. Evandro, o que é proibição do direito de secessão? Eles são independentes, mas eles não podem se desgarrar do todo. Tranquilo até aí? Bacana. Evandro, qual é a característica fundamental da administração direta nesse gráficozinho que você fez? Básico. Vocês já repararam que fundamentalmente ela recebe o nome de, olha aqui, ó, entidade política? Sim, por que é entidade política? Olha que legal. Todos eles têm o poder o quê? Legislativo, inclusive o município.
Câmara e Senado Federal, Assembleia dos Estados, Câmara Distrital e Câmara dos Vereadores. Ou seja, capacidade política, vamos puxar uma perninha aqui, olha. Capacidade política, qual é o sinônimo? Capacidade política é a capacidade de legislar que essas pessoas têm. Simplesmente a capacidade de legislar. Tranquilo? Beleza. Evandro, tem alguma coisa fundamental, importante? Tem. Olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4 pessoas da administração pública direta. Só que eu disse para você que elas são pessoas o quê? Jurídicas. Só que elas recebem a classificação de pessoas jurídicas de direito público. Evandro, por que direito público? Porque ela segue o ramo do direito público. Então, amigo, é regido por essa regulamentação. Cuidado que nas provas você pode pegar uma quinta pessoa, que é chamado República Federativa do Brasil. Evandro, o que é a República Federativa do Brasil? República Federativa do Brasil é uma pessoa jurídica de direito público externa. Por que é externa, Evandro? Porque a República Federativa, ela está representando o todo. Por exemplo, tanto o presidente da República, ele, ora, pode estar representando a República Federativa do Brasil quando estiver mantendo relações internacionais, ora, ele pode estar sendo chefe do Executivo Federal quando ele estiver representando a União. Dá um exemplo. Você já viu que o presidente, às vezes, na 8.112/90, ele é competente para demitir você se você cometer uma falta do 132 da 8.112/90, porque a competência do Poder Executivo para demitir é do presidente da República. Se ele estiver demitindo um servidor, ele está trabalhando para a União. Se ele, por exemplo, estiver conversando com o presidente da França, o presidente da Inglaterra ou qualquer outro premier ou presidente no mundo, ele vai estar representando o quê? A República Federativa do Brasil. Se o presidente da República estiver representando a União, ele está na figura de chefe de governo. Se ele estiver representando a República Federativa do Brasil nas relações internacionais, ele está como chefe de Estado. Olha, eu costumo dizer que esse ponto aqui é fundamental. Para tanto, a gente sempre dá um destaque nos exercícios e nos materiais, né? Porque as bancas confundem, elas chegam e dizem para você. É correto afirmar que o presidente da República, quando está mantendo relações internacionais, está na figura de chefe de governo. Errado, porque ele está na figura de chefe de Estado, mantendo as relações internacionais. Cuidado com a figura dupla do presidente, tá? Eu costumo dizer que é uma das partes mais importantes que a gente vê na nossa matéria. Então, olha só, vamos fazer um paralelo aqui. O que eu acabei de dizer para você? Eu acabei de dizer para você que a administração pública está no artigo 37 e também no decreto 200, que é um rol taxativo, só existe 8, ou seja, 8 pessoas da administração pública direta e 8 da administração pública indireta. Eu acabei de matar tudo que eu tinha que falar para a finalidade de prova da administração pública direta, porque ela é mais simples. Você tem que lembrar que só ela tem capacidade política, paralelo legal. Não existe capacidade política aqui embaixo. Somente essas 4, ou seja, só a União, Estado, DF, município tem a capacidade de criar leis. A característica marcante é que elas são independentes, não há hierarquia e subordinação entre uma e outra. E é proibido o direito de secessão, ou seja, não pode separar. É só lembrar que o Rio Grande do Sul há muito tempo tentou se separar do Brasil. Não pode. A Constituição antiga e essa nova também veda essa separação que recebe o nome de direito de secessão. Eles trabalham por cooperação, existem os poderes executivo, legislativo e judiciário em todos, com exceção do poder judiciário dentro do município. O município só existe poder legislativo e poder executivo. Lembrando que República Federativa do Brasil é uma coisa, União é outra, só que é representado pela mesma pessoa física, ou seja, o presidente da República. O presidente, quando ele está na função da administração pública federal, superior federal, ele está como chefe de governo. E aqui, quando ele estiver representando a República Federativa do Brasil, ele está como chefe de Estado. Agora, cuidado que eu já dei esses 2 pontos fundamentais. Eu vou dar o segundo ponto fundamental. Todas essas 4 pessoas aqui, elas são independentes, então elas exercem uma palavra chamada autonomia, ou seja, capacidade de legislar mais autonomia.
Olha esse paralelo aqui, tranquilo, é o que a União, Estado, DF, município tem. A República Federativa do Brasil, ela não exerce autonomia, ela exerce soberania. E aí é que você tem que tomar muito cuidado. Podemos afirmar que a União, os Estados, DF, município exerce soberania, errado. É correto afirmar que a República Federativa do Brasil exerce autonomia, errado. O nome é soberania, não pode inverter. Aí você pergunta, Evandro, qual é o conceito de soberania? Fácil, o conceito de soberania é a capacidade que o Estado tem de manter relações internacionais. Ou seja, para se comunicar com outros países, somente o presidente da República, quando tiver na função de chefe de Estado. Aí ele está representando a República Federativa do Brasil. Proibidas as palavras, hierarquia e subordinação. Bem, trabalhando toda essa sequência, a gente vai pegar agora a sequência das pessoas administrativas ou ente administrativo ou administração pública indireta, que é o ponto fundamental agora. Trabalhando agora a administração indireta. A administração indireta a gente trabalha ela em duas etapas, porque na verdade é bem pesado o conteúdo de administração indireta e cai bastante isso na prova. Lembrando que a administração direta são 4, logicamente eu tenho mais o quê? Mais 4 da administração indireta. Quem são as pessoas da administração indireta no Brasil? Só existem essas 4, tá, meu povo? Olha, a autarquia é a primeira, fundação pública é a segunda, a sociedade de economia mista é a terceira e a empresa pública é a quarta. É a primeira e última vez que você vai ver eu colocar por extenso nas explicações. Daqui para frente eu vou pegar a sociedade de economia mista e eu vou abreviar ela para sociedade de economia mista. Então quando você vê essa abreviação você já sabe que é isso. E empresa pública eu vou chegar e vou abreviar aqui para você, porque todas as explicações ficam mais fáceis, tranquilo? O que é importante dentro dessas? A primeira coisa é você saber que elas também são classificadas como rol que taxativo. Só existem essas 4 e nenhuma outra mais. Bem, eu costumo fazer o seguinte com os alunos para que eles não se percam. Para que não dê dúvida na hora da prova, eu digo que isso é administração indireta ou pessoas administrativas e já coloco aqui embaixo que não é. Se cair na tua prova, Evandro, caiu na minha prova, organização social, é administração indireta? Não. Entidade paraestatal é administração indireta? Não. Cara, caiu na minha prova OAB. OAB é administração indireta? Não. OAB, segundo o STF, é classificado como uma entidade sui generis, ou seja, não tem como classificar ela. Ela não recebe a classificação de administração direta, ela tem uma classificação geral, ela não faz parte dos quadros da administração pública, porque não pode existir uma coisa chamada controle finalístico ou supervisão ministerial sobre ela, pela estrutura constitucional. Então o que você tem que gravar é o seguinte: OAB não é administração pública indireta. Se você quiser saber o que ela é uma entidade sui generis, isso de acordo com o entendimento do STF. Qualquer outro nome aqui, ó, parceria, eu vou abreviar, parceria público-privado. Isso é administração indireta no Brasil? Não, não é. E qualquer outro nome que cair, que não seja essas 4, ou, amigo, espécies de autarquia, que eu vou te falar lá para frente, você vai dizer que não é administração pública o quê? Indireta. Então essas 4 não são. Agora, por exemplo, existem algumas coisas que são espécies de autarquias. Olha só, se eu pego uma autarquia aqui, eu posso chegar e dividir ela. Evandro, quais são as espécies de autarquias? Eu tenho a chamada autarquia comum ou autarquia ordinária. Lógico, daqui a pouco a gente vai ver as características de cada uma e as características mais marcantes. Eu tenho, por exemplo, as fundações públicas de direito público. Aí você fala assim, pô, Evandro, agora você me enrolou, porque você botou fundação pública lá e fundação pública aqui. Grave a primeira coisa, filho. Administração pública indireta. Quando ela for fundação pública original, ela é sempre pessoa jurídica de direito o quê?
privado. Se você ouvir falar que uma fundação pública ela tem personalidade jurídica de direito público, ela não vai ser fundação pública, ela vai ser uma espécie de autarquia. Fundação pública de direito público, ela recebe o nome pela corrente doutrinária majoritária como sendo uma fundação autárquica ou uma autarquia fundacional. Ou seja, nada mais é do que uma espécie de autarquia. Então, fundação pública de direito público ou fundação autárquica, na verdade é autarquia. Agências reguladoras. Agências reguladoras. No governo federal, todas as agências reguladoras, ANA, Anatel, ANAC, na sua composição, elas nascem diretamente por lei e recebem a estrutura de autarquia. Todas as agências reguladoras são classificadas como autarquias. E também os territórios federais. Não existe hoje território federal constituído. Mas se você tiver que constituir um território federal, ele vai entrar como sendo autarquia. Ou seja, nada mais do que uma autarquia territorial. Nossa, que legal, Evandro. Então, se cair na prova, é correto afirmar que uma autarquia, fundação, sociedade de economia mista, empresa pública compõe a administração indireta, tá certo? Tá. É correto afirmar que uma fundação pública de direito público, uma agência reguladora e os territórios federais são administração indireta? Tá certo também. Porque esses quatro são espécies de quê? De autarquia. E a autarquia é a primeira figura da administração pública indireta. Então, cuidado para não cair na casca de banana. A primeira coisa que eu estou dando na sua cabeça é o quê? Quem é e quem não é administração pública indireta. Você não tem o direito de errar isso na prova. A segunda fonte fundamental que eu vou dar para vocês é a característica marcante dessas quatro. Quais são as características que essas quatro têm a favor delas e o que você não pode errar na hora da prova? A primeira coisa, as características delas são bem parecidas com as características da administração pública direta. Mas a fonte fundamental é o seguinte: elas têm autonomia junto com a administração direta. É a mesma característica. Depois que elas nascem, elas seguem sozinhas. Elas só não possuem a chamada capacidade política. Isso aqui não existe. Deixa eu até colocar entre parênteses aqui para você não errar. Ó, não existe essa característica. Por que elas não têm capacidade política? Porque elas não podem legislar, criar lei somente administração pública direta no Brasil. Beleza até aí? Tranquilo. Então elas são autônomas, elas não existem a capacidade política e elas são pessoas jurídicas diferenciadas, que eu vou fazer um quadro para você. Mas você já grava que elas são o quê? Pessoas jurídicas. Elas têm classificações de pessoas jurídicas diferentes. Por exemplo, a autarquia é a única de direito público, todas as outras são de direito privado. O que eu quero que você grave agora? Primeira coisa que eu dei foi o que não é, o que é e uma estrutura geral dela. E eu quero que você grave o seguinte agora. Você já aprendeu quem é a administração pública direta no Brasil e quem é a administração pública indireta. A gente basicamente respondeu a pergunta. Se alguém chegar para você e perguntar assim: Evandro, quem é a administração pública direta no Brasil? Fácil, você vai falar União, Estados, DF, municípios. Evandro, quem é a administração indireta? Abrevia, filho. Fala que é a fase, você nunca mais vai esquecer. Você só tem que tomar cuidado que na hora da explicação eu inverto um pouco aqui a colocação. Ou seja, por que fase? Fundação, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Bacana. 4 pessoas aqui em cima, 4 pessoas aqui embaixo e não existe outra mais. 4 e 4 são 8 pessoas jurídicas que eu posso chamar de pessoas jurídicas do Estado. Só existe essas. Essas pessoas jurídicas do Estado recebem o nome de administração pública em sentido formal, porque é essa classificação usada pela Constituição Federal de 88. Para ser chamado de administração pública no Brasil, tem que ser obrigatoriamente em sentido formal, ou seja, só existem as 8 e nenhuma outra mais.
Tranquilo? Demos aí o segmento no tópico administração pública, que está dentro da organização da administração. Na sequência, veremos outros assuntos relacionados. Um abraço, fica com Deus. Lembrando que para de reclamar, meu filho, para de reclamar da tua vida. Se a tua vida está ruim, sabe o que você faz? Pega teu livro, senta e coloca aquela sequência muito bacana. Ora, mais bunda, mais na tua cadeira, que a tua aprovação vai chegar. Olha só, turma regular, exercício e para finalizar os nossos simulados. Fica com Deus, forte abraço e até a próxima.